Irmãos, hoje eu quero caminhar com vocês no livro de Atos, capítulo 19, dos capítulos 1, dos versículos 1 ao versículo 20. Eu vou fazer essa leitura, vou pedir que coloquem na tela, por gentileza, os textos para que nós caminhemos desse estudo do livro de Atos. Como disse o reverendo Arival, é um manual de missões e plantação de igrejas. Atos capítulo 19, de 1 a 20. Eu vou fazer uma leitura rápida e depois nós pontuaremos algumas porções desse texto para nós trazermos alguns princípios de uma igreja que cresce e prevalece no Espírito. Diz assim, Atos 19: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor a todos eles, sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pai, eis aqui a Tua palavra. Mais uma vez nós oramos pedindo a Tua bênção, Deus, para a exposição fiel. Que o Teu Santo Espírito, Deus, fale conosco poderosamente e nos ensine as preciosas lições que o Senhor tem e a porção que o Senhor tem para cada um de nós.
essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o reverendo Arival Dias Casimiro, no seu livro Plante Igrejas, que é um manual para plantadores de igrejas, ele nos ensina que o livro de Atos é um manual de plantação de igrejas, é um manual de missões, de plantação de igrejas, e que nos traz ali alguns princípios valiosos. E ele destaca nesse livro algo que eu gostei muito. Ele destaca 5 maneiras de como a igreja primitiva crescia. E ali ele diz que a igreja primitiva, ela tinha primeiramente um crescimento geográfico. A igreja sempre estava crescendo, e isso porque Deus havia ordenado que a igreja crescesse geograficamente. Lembram quando Jesus, depois de ressurreto, apareceu aos seus discípulos e deu a grande comissão? Mateus 28, capítulo 19 e 20 diz: ide, portanto, fazei discípulos de onde? De todas as nações. Ali Jesus estava dizendo que a igreja precisava sair e ultrapassar essa barreira geográfica, essa barreira étnica, dos limites de Jerusalém, de Judá, ou seja, de Israel, e ir até todas as nações, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Se você olhar para também o texto que tem a mesma referência, quando Jesus fala, só que agora em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, quando diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a igreja precisa pregar o evangelho a todo mundo. Ou mesmo, quando Lucas, o evangelista, ele escreveu no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, 9, lá, quando Jesus, dizendo aos seus discípulos, que recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos a igreja crescendo geograficamente. É um crescimento geográfico. Você vai ver que, inclusive, o esboço do livro de Atos, ele funciona assim: do capítulo 1 ao capítulo 7, você vê ali o evangelho sendo propagado na região de Jerusalém e Judeia. Dos capítulos em diante, 8 a 12, você vê o evangelho sendo propagado na região de Samaria e nas regiões vizinhas a Samaria. E quando você olha para os capítulos 13 até o final do livro, dos capítulos 13 até o capítulo 28, você vê agora o evangelho se expandindo e sendo propagado e pregado em terras distantes. Então, em síntese, nós vemos lá missões locais, missões regionais e missões internacionais, porque a igreja, ela tem que fazer discípulos de todas as nações. Ela tem que crescer geograficamente. Ela tem que começar em Osasco. Como já disse o reverendo Arival, nesse livro também, que a igreja, falando dos princípios, ele diz que a igreja local é a base das missões. Portanto, saindo da igreja local, saindo da cidade de Osasco, pelos bairros, depois atingindo as regiões mais próximas, chegando em lugares mais longe da nossa nação, aqui nos rincões do nosso país, indo até a China, indo até os confins da terra. Uma igreja global, que nós devemos, então, entender que assim a igreja deve crescer. Mas além do crescimento geográfico, ele também destaca o crescimento numérico da igreja primitiva. A igreja, ela tinha cerca de 120 pessoas no dia de Pentecostes, quando Jesus ele subiu aos céus.
aqueles que ficaram, os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, 11, depois se tornou 12 novamente, mas os 12 apóstolos, mais os outros, eram cerca de 120 crentes, eles estavam ali no cenáculo, orando, e aí o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então no dia de Pentecoste eram 120 crentes, mas naquele mesmo dia, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, o que foi que aconteceu? Quantas pessoas, quantas almas se converteram? 3.000, saiu de 120 pessoas para 3.000 almas, de 120 almas para 3.000 almas, 3.120 almas. Depois, meus irmãos, você vê esse número subindo para quase 5.000 no capítulo 4. E ainda no capítulo 4, versículo 32, nós vemos agora que da multidão dos que creram. Então passou de 120 para 3.000, depois mais de 3.000, depois mais de 5.000, depois chegando a ser uma grande multidão. Então a igreja ela crescia também numericamente. Mas além do crescimento geográfico, crescimento numérico, a igreja também crescia espiritualmente. Quando nós falamos de crescimento numérico, há uma certa discussão, porque há esse discurso, de que nós não devemos nos preocupar com números, mas sim com a qualidade da pregação do Evangelho e das pessoas. Claro, nós precisamos fazer tanto uma coisa quanto outra. É por isso que o crescimento não é numérico apenas, mas ele também era um crescimento espiritual e verdadeiro. O problema dessas pessoas que ficam falando que nós não devemos dar ênfase no crescimento numérico, é que elas não são bíblicas, porque a Bíblia, Atos dá ênfase no crescimento numérico. Nós não podemos ter numerofobia, que é o medo de números, mas também não devemos ter a numerolatria, que é quando nós supervalorizamos os números. A igreja ela precisa crescer, tanto numericamente, como também espiritualmente. É por isso que em Atos 2, versículo 41 e 42, nós vemos aqui o texto referindo-se ao desenvolvimento na fé e à maturidade e o conhecimento daqueles crentes em Deus. O texto diz que, então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, que várias vezes nós já falamos aqui sobre esses 4 alicerces, na verdade esses 4 colunas de uma igreja saudável, uma igreja que cresce no conhecimento da palavra, persevera na doutrina dos apóstolos, persevera em comunhão, um relacionamento não só vertical, mas também horizontal, um crescimento, o presbítero Tiago falou aqui na vigília, sexta-feira, sobre isso, um crescimento no partir do pão, que é a adoração, que tem ligação ao sacramento, onde nós lembramos aquilo que Jesus fez por nós, derramando o seu sangue e o seu corpo que Ele deu em nosso favor. Ao mesmo tempo, o partir do pão não só está relacionado à ceia, mas também às refeições que os crentes da igreja primitiva, eles faziam com singeleza de coração, quando eles se reuniam de casa em casa, assim também como nas orações. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que orava. E o reverendo Arival, nesse livro também, ele vai falar que a oração é a chave para a obra missionária, um dos princípios espirituais para o crescimento da igreja, que a oração é a chave para o crescimento da obra missionária. Pois bem, meus irmãos, além do crescimento geográfico, do crescimento numérico, do crescimento espiritual, nós vemos um crescimento verdadeiro, porque o crescimento verdadeiro é aquele que acontece por meio de conversões sinceras. E no versículo 47 do capítulo 2 de Atos, nós vemos aqui que aquela igreja, ela sempre estava louvando a Deus, e com isso eles
contavam com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que estavam sendo salvos. Então, não basta só evangelizarmos com abundância, não basta fazermos a nossa parte, o crescimento quem dá é Deus. Paulo, falando aos Coríntios, ele disse: quem é Paulo, quem é Apolo, são apenas servos de Deus. Paulo semeia, Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, nós vemos que o crescimento vem do Senhor, porque é um crescimento verdadeiro. Não é um crescimento para inchar, mas é um crescimento que ele é espiritual e verdadeiro, porque é o Senhor quem vai fazendo com que a igreja cresça. E por fim, além do crescimento geográfico, numérico, espiritual, verdadeiro, era um crescimento rápido, era um crescimento urgente. A palavra, ela se espalhou. O Espírito Santo capacitou os primeiros cristãos, e assim como um fogo que se alastra, aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles saíram por todos os cantos pregando o Evangelho. Eles tinham urgência em pregar o Evangelho. Portanto, o crescimento rápido revela como em poucos anos a igreja cresceu de Jerusalém até os confins do mundo. Se nós olharmos essa evolução dos números, nós vemos, como eu já disse, ela cresceu, foi crescendo de 120 para 3.000, para 5.000, mais 5.000 depois, para uma grande multidão, e continuou crescendo até chegar aonde nós estamos. Portanto, meus irmãos, eu gostei demais, dessa referência que o reverendo Arival fez, dessas 5 maneiras que a igreja primitiva ela crescia, e que nós também, como igreja do nosso tempo, devemos crescer. E aí ele vai falar também nesse livro de 10 princípios espirituais para que a igreja ela cresça, para que estejamos engajados na obra missionária de plantar igrejas. Ele traz 10 princípios espirituais que eu trarei aqui, alguns deles, não todos, mas alguns deles. Depois nós poderemos falar individualmente de cada um, em alguma aula, ou num seminário, enfim. Mas hoje, eu vou, nesse texto de Atos 19, usar um pouco desses princípios que ele cita no seu livro, para nós falarmos sobre esse tema, como eu já disse no início, uma igreja que cresce e prevalece no Espírito Santo. Como é que uma igreja cresce e prevalece no Espírito Santo? Aqui em Atos, meus irmãos, 19, nós vemos esses princípios. E o primeiro princípio que eu queria destacar é que o Espírito Santo, ele é o executivo da obra missionária. É um dos princípios desse livro que o reverendo Arival ele fala. Mas eu quero destacar que nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo e também estarmos desenvolvendo uma boa contextualização. O que é isso, pastor? Você está falando aí algo que eu não tenho tanto conhecimento. O que significa contextualização? Meus irmãos, veja, aqui no versículo 1, capítulo 19, o texto que nós lemos, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou aonde? A Éfeso. Não está podendo colocar o texto na tela não, irmãos? Por favor, se puderem. Meus irmãos, aqui eu quero falar do Espírito Santo e a contextualização. Paulo, ele estava em Corinto, e ele foi para Éfeso. Mas o apóstolo Paulo não foi para Éfeso por acaso. Presta atenção nisso, meus irmãos. Paulo não foi para Éfeso por acaso. Primeiro, ele estava comprometido com a grande comissão de Cristo de levar o Evangelho a todas as nações. Quando Paulo chega a Éfeso, ele já estava agora indo para as terras mais distantes. Aqui, nós vemos Paulo na sua terceira viagem missionária.
Um dos princípios que o reverendo Arival ele também trata no livro é que a obra missionária é prioridade da igreja. E Paulo ele dava prioridade à obra missionária. Essa era a terceira viagem missionária. Paulo chegou a dizer o seguinte: ai de mim se não pregar o evangelho, porque eu sou devedor tanto a judeus como a gregos, como a bárbaros. E nessa missão que Paulo dava prioridade, ele era totalmente dependente do Espírito Santo, porque ele sabia que sem o Espírito Santo ele não poderia fazer nada. Não adianta nós muitas vezes até termos consciência que lá fora existem eleitos de Deus. É o Espírito Santo quem convence homens do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele era dependente do Espírito Santo. Ele estava na sua terceira viagem, mas na sua segunda viagem, se você olhar, volte aí no capítulo 16. Ainda na sua segunda viagem, capítulo 16, nos versículos 6 e 7. Podem abrir a Bíblia, meus irmãos, vamos ler a Bíblia para entender como bereanos. Diz assim que Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar onde? De pregar a palavra na província da Ásia. Eles foram impedidos. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregarem justamente na Ásia, que era exatamente essa região onde ficava Éfeso. Então, Paulo, ele engajado na obra missionária e dependente do Espírito Santo, ele queria ir até a Ásia porque ele tinha um propósito, e eu vou falar porque ele queria chegar até Éfeso, até a região da Ásia. Mas na segunda viagem missionária o Espírito Santo não o permitiu, e ele, sensível à voz de Deus, sensível ao que Deus fazia na vida dele, ele não prosseguiu para a Ásia, para a região de Éfeso. Mas então ele ouviu uma voz de um varão que dizia: passa a Macedônia. E então, em vez de ir para a Ásia, ele foi para a Macedônia. Um homem que dependia do Espírito Santo. Como igreja, meus irmãos, nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a Deus que Deus, Ele deixe claro para nós o que Ele quer que nós façamos na obra missionária. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que um dos princípios aí que o reverendo Arival traz é que o Espírito Santo, ele é o executivo da obra missionária. Deus Pai, Ele planejou a redenção na eternidade. O Deus Filho, Ele veio para cumprir a missão que o Pai deu, quando Ele se deu executando essa obra de redenção. Mas é o Espírito Santo o executor, no sentido de quem aplica a obra redentora na igreja, na vida do pecador, dando vida, regenerando, convertendo, capacitando, dando dons à igreja, direcionando a igreja, convertendo vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos estar conscientes, sensíveis à voz do Espírito Santo. E agora eu vou falar por que Paulo, ele queria tanto ir para Éfeso. E aqui eu quero dar o destaque da contextualização. Quando a gente fala sobre plantação de igrejas, nós precisamos falar nesse termo que está muito conhecido, que é contextualização. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que quando nós vamos plantar a igreja em um local, nós precisamos conhecer o contexto daquele local. Paulo queria ir para Éfeso porque ele sabia que Éfeso era um lugar estratégico.
A cidade de Éfeso, ela era a capital da Ásia Menor. Éfeso tornou-se a igreja mais importante do primeiro século, depois da igreja de Jerusalém e Antioquia. A igreja, ela saiu, depois do dia de Pentecostes, de Jerusalém. Teve como base para os gentios lá em Antioquia, com Paulo e Barnabé. Quando o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé e enviou-os para pregar. Mas é quando Paulo chega em Éfeso, você vai ver o que ele fez. Éfeso agora, ela se torna uma base missionária para o mundo. É quando o evangelho chega a lugares mais distantes. Nós vemos a importância estratégica aqui da cidade de Éfeso, como capital da Ásia Menor, uma das cidades mais influentes do mundo antigo. O centro do imperador da Ásia Menor. Inclusive, lá na Ásia Menor, inclusive onde ficava um centro de culto do templo da deusa Diana. Portanto, como estratégia de Paulo, intencionalmente alcançar essa metrópole com o evangelho era dar um passo decisivo na evangelização de toda a província da Ásia. Paulo foi estratégico. Na segunda viagem ele quis ir para lá, mas o Espírito Santo disse: não é a hora. Mas agora na terceira viagem missionária ele vai até lá. Esse foi o propósito. Éfeso se tornou, meus irmãos, uma das igrejas, se não a igreja mais importante. Dali saíram obreiros para plantar as igrejas da Ásia Menor. Ali passaram Priscila e Áquila, os missionários. Ali quem foi pastor da igreja de Éfeso foi Timóteo, um pastor bíblico, fiel. Outro pastor que foi pastor de Éfeso foi o apóstolo João. Por isso algumas pessoas dizem inclusive que João, quando escreveu lá em Apocalipse as cartas às 7 igrejas da Ásia, justamente porque foi a partir daqui, desse trabalho de plantação de Paulo na cidade de Éfeso, que Paulo alcançou todas as outras 7 cidades e igrejas que está lá em Apocalipse. E mais, ali nós vemos outras igrejas também crescendo naquele lugar. Nós vemos muitos homens de Deus que saíram como obreiros daquele lugar. Inclusive, sabe quem fez parte daquela igreja? Maria, a mãe de Jesus. Ela era membro da igreja de Éfeso. Quando ela estava sob os cuidados do pastor e apóstolo João, o apóstolo amado. Por isso que, meus irmãos, quando nós vamos plantar igrejas, e se nós queremos ver uma igreja crescendo, nós também precisamos depender do Espírito Santo e ter estratégias bíblicas, pedir sabedoria a Deus, fazer uma pesquisa de campo. Já passou da hora de nós nos unirmos aqui como igreja e pensarmos a igreja. Eu tenho clamado, suplicado a Deus e aos irmãos, aqueles que verdadeiramente têm um coração nessa obra e querem ver essa obra avançar, que não querem ser apenas meros espectadores, aqueles que querem se engajar, para que nós nos unamos aqui, nos reunamos, vamos pensar a igreja, vamos criar estratégias, vamos orar pela igreja, vamos pedir ao Espírito Santo que nos guie, vamos pensar as estruturas, se são funcionais, se são eficazes, vamos pensar cada área, cada ministério, cada departamento,
Como nós podemos contextualizar a mensagem, o louvor, a mensagem para as nossas crianças, a pregação do Evangelho, claro, sem abrir mão da fidelidade das Escrituras. Mas caminhando, meus irmãos, nós poderemos falar sobre isso em um outro momento, de forma mais detalhada, porque o tempo não vai permitir aqui agora. Mas além de uma igreja que cresce e prevalece no Espírito, ela ser dependente, do Espírito Santo, ser dependente do Espírito Santo e ter essa consciência de que ela precisa conhecer o campo missionário, ela precisa estudar o campo missionário, ela precisa pesquisar o contexto social em que está inserida, contexto histórico. Quem são os heróis dessa cidade? Quem são os heróis do nosso bairro? Quem são os heróis das pessoas que moram aqui próximo à igreja? Quais são os ídolos da nossa cidade? Para que nós preguemos o Evangelho confrontando os ídolos dessa cidade. Nós precisamos conhecer o contexto. Mas além disso, uma igreja que cresce e prevalece no Espírito Santo é uma igreja que entende que a obra do Espírito Santo, ela não é a obra do Espírito Santo, ela não é um espetáculo para as pessoas, humanamente falando, mas o Espírito Santo, ele está no meio da igreja e habita conosco e em nós, justamente para glorificar a suficiência da obra de Cristo. O Espírito Santo, ele veio substituindo a Cristo, a presença física de Cristo. Ele veio para glorificar a Cristo. O Espírito Santo, ele não aponta para si mesmo, mas ele aponta para Cristo. Ele é um holofote que ele brilha, ilumina o próprio Cristo, porque ele veio justamente para nos ensinar todas as coisas que Cristo nos ensinou. Ele foi enviado da parte do Pai, do Filho, ele é o Espírito de Cristo. Ele é a própria presença de Cristo conosco. E aqui em Éfeso nós encontramos, veja na sequência, no capítulo 19, o texto diz que quando Paulo, ele saiu de Corinto, porque Apolo estava lá, então ele saiu de Corinto, e ele chegou em Éfeso, ali ele achou 12 discípulos, 12 homens, o texto chama esses homens de discípulos, mas nós veremos que eles não eram discípulos de Cristo verdadeiramente, mas eles eram discípulos de João Batista. O texto diz que, chegando lá, ao encontrar esses homens, Paulo perguntou-lhes: vocês já receberam o Espírito Santo? Porventura receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles responderam assim: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Meus irmãos, como é que você ouve o Evangelho e você não ouve falar do Espírito Santo? Sendo que, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é falado. A própria pregação de João Batista era: eu batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Como assim ele não conhecia o Espírito Santo? Então, esse texto nos mostra que esses homens, eles ainda não tinham recebido o genuíno e verdadeiro Evangelho de Cristo. Inclusive, foi necessário que Paulo os batizasse no batismo de Cristo. Paulo precisou batizá-lo aqui no batismo de Cristo. Vejam, meus irmãos, quando Paulo perguntou a esses 12 discípulos se havia recebido o Espírito Santo quando creram, quando eles responderam que nem sequer sabiam que era o Espírito Santo, eles disseram que só tinham recebido apenas o batismo de João. Eles nem sabiam do derramamento do Espírito Santo que houve no Pentecostes em Jerusalém, do Pentecostes em Samaria, do Pentecostes em Cesareia.
Eles nada ouviram falar sobre isso. Atos 2, Atos 8. Eles não sabiam falar, não sabiam sobre esses textos. E então, nós vemos que eles precisaram ser batizados no nome de Jesus. E interessante que o texto diz aqui, que eles foram batizados apenas no batismo de João. E Warren Wiersbe, Warren Wiersbe, um teólogo reformado, ele diz que Paulo explicou-lhes que o batismo de João era um batismo de arrependimento que olhava para o futuro, para a vinda do Messias prometido, enquanto que o batismo cristão era um batismo que olhava para o passado, ou seja, para a obra redentora consumada de Cristo na cruz e também para a sua ressurreição vitoriosa. O batismo de João estava do outro lado do Calvário e do Pentecostes. Ele foi correto em seu devido tempo para os judeus que precisavam se preparar e se purificar para a vinda do Messias, porque essa foi a promessa. Portanto, esses homens precisavam ser batizados no Espírito Santo, quando eles deveriam crer e receber o Espírito Santo como esse batismo, para que eles pudessem, então, ser verdadeiramente convertidos. Mas o texto diz que esses homens, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo então impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como também profetizavam. Eram todos uns 12 homens, o texto nos fala aqui. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a obra do Espírito Santo, na vida desses homens, que não há operação do Espírito Santo sem que não seja apontando para Cristo, para a obra de Cristo. Aqueles homens tinham sido batizados no batismo de João Batista. Provavelmente eles eram de um grupo que pertenciam àqueles que eram discípulos de João Batista, assim como Apolo. Não sei se vocês lembram. Apolo era um homem que ele tinha uma grande eloquência e conhecia muito as Escrituras do Antigo Testamento. Então, Áquila e Priscila o encontraram, e então falaram de Cristo para ele, e ele também ainda não tinham esse entendimento completo do Evangelho. Foi Áquila e Priscila que discipulou a Apolo. Ele era um homem muito poderoso nas Escrituras, eloquente. Certamente esses homens faziam parte desse grupo, porque Apolo estava em Éfeso e foi para Corinto. E quando Paulo sai de Corinto e vem para Éfeso, encontra esses 12 homens lá que ainda não conheciam genuinamente o Evangelho. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o Pentecostes gentílico, Nós vemos que o Espírito Santo foi derramado em Atos 2 sobre os judeus, em Atos 8 sobre os samaritanos, em Atos 10 sobre a família de Cornélio, um gentil temente a Deus, ou seja, um prosélito. E aqui em Atos 19 sobre os gentios, ou seja, isso significa que o Espírito Santo ele é universal para todos os povos. E aqui as experiências de falar em língua e profetizar não é uma evidência de como algumas igrejas carismáticas dizem de uma segunda bênção, que somente a partir da imposição de mãos é que uma pessoa pode ser então batizada no Espírito Santo e como evidência tem que falar em línguas. Não. Nós estávamos nessa transição.
O Espírito Santo ele foi derramado uma vez só. O Pentecostes ele foi um único e histórico evento na história da igreja e da humanidade. Só que esse Espírito, ele atingiu aquilo que Deus e que Cristo, na sua grande comissão, teria dito. Ele veio sobre os judeus, ele veio em Samaria, entre os judeus e Judeia, Samaria. Ele depois chegou até os confins da terra, quando chega na cidade de Éfeso, na vida desses homens. John Owen, ele disse o seguinte: tudo que diz respeito a Cristo está agora aos cuidados do Espírito Santo. A vontade de Deus é que o Espírito seja exaltado na igreja e que a igreja não o ignore, como os discípulos de João Batista em Éfeso. É por isso que o pecado de desprezar a pessoa e obra do Espírito Santo é tão maligno quanto os da idolatria de outrora e a rejeição de Jesus Cristo pelos judeus. Conquanto houvesse perdão para tais pecados em decorrência de um próximo e vindouro estado de graça, agora já não há perdão. Não existe mais nenhum estado de graça adicional por vir. Deus não tem nenhuma outra pessoa a oferecer, nenhum outro caminho para a salvação daqueles que rejeitam o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele veio para apontar para Cristo. E aí o texto na sequência diz que depois que eles foram batizados, Paulo entrou na sinagoga. Veja lá, versículo 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Eu vou falar de forma bem breve aqui, que uma igreja que cresce e prevalece é uma igreja que está comprometida com o ensino da palavra na igreja, na sinagoga. Paulo, primeiro, estrategicamente, ele ia na sinagoga, porque ali ele ia encontrar os seus patrícios, ele ia encontrar aqueles que eram judeus, que ele conhecia, que ele tinha a mesma linguagem. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nós, quando formos evangelizar, nós precisamos hoje usar a estratégia da evangelização por relacionamento. Você deve chegar próximo de pessoas que você tem confiança para apresentar o evangelho. Eu não sou contra a gente ir para a rua, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir para as praças, tem que ir de porta em porta, a gente tem que ligar o som, né, a caixa amplificadora na rua, nas praças, temos que ir nas feiras, mas nós não podemos perder de vista que o melhor alvo da evangelização é aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós temos afinidades. Paulo, ele primeiro ia aos judeus, ele persuadia, ele pregava o evangelho do reino. E nós precisamos também fazer isso, além de valorizar o ensino na igreja. Paulo, ele pregava, ele ensinava, mas o que nós vemos é que houve incrédulos naquele lugar. Porque alguns deles estavam descrentes, incrédulos, eles falavam mal do evangelho, do caminho, do cristianismo, da igreja. E então Paulo se apartou desses. Nós não podemos perder tempo também, irmãos, com aqueles que não querem nada. Nós não podemos jogar pérolas a porcos. Paulo aqui, ele teve a estratégia: eu não vou perder tempo demais. Se os judeus não querem, eu vou para os gentios. E então ele saiu dali, e o texto diz que ele foi para um outro local. Veja aí. Paulo, apartando-se deles, separou aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, e certamente outros que já estavam ouvindo o evangelho, e ele então foi ele discorreu diariamente na escola de Tirano. E o texto diz, no versículo 10, que durou isso por espaço de 2 anos. Ele ficou ali, na escola de Tirano. Paulo, ele foi para a sinagoga, endureceram o coração, ficaram rebeldes, incrédulos, descrentes. Paulo chegou ao seguinte: quer saber de uma? Sabe para onde a gente vai? A gente vai lá para o colégio Genesis Life. Vamos para a escola de Tirano. A escola de Tirano, meus irmãos, era uma escola. Genesis Life não é escola de Tirano, porque lá já é uma escola cristã, confessional. Mas certamente Tirano foi um homem que ali, naquele momento, ele conheceu o evangelho e abriu o coração para que na escola
uma escola de filosofia mesmo, ali na cidade de Éfeso, aonde nos momentos talvez de intervalos, ou no momento onde não havia o funcionamento daquela escola, então Paulo se reunia ali e ficou durante 2 anos ensinando, discipulando e treinando. Paulo ali, o objetivo daquela escola foi de preparar homens para a obra de evangelização e para o pastorado, para a obra missionária. Ali as igrejas, por exemplo, de Colossos, de Herápolis e de Laodiceia, foram fundadas por Epáfras, discípulos e conservos do apóstolo. Foi parte de um trabalho que Paulo desenvolveu ali, na cidade de Éfeso, treinando, discipulando e treinando líderes. Irmãos, o meu sonho é esse. Quando às vezes eu digo, irmãos, vamos ter aqui um curso, vamos ter aqui um curso de pregação, um curso de liturgia, um curso de liderança oficial, um curso de liderança cristã em geral, um curso de aprender a fazer interpretação da Bíblia. Irmãos, o propósito é único. É que Deus envie trabalhadores para a sua seara que sejam ensináveis, que sejam humildes, ao ponto de querer estar aqui junto, aprendendo juntos. Eu não sou o mestre dos mestres, eu sou um pequeno servo, mas nós podemos aprender juntos, tem muita coisa que nós podemos aprender juntos, para que sejamos preparados, capacitados por Deus, porque somente quando nós tivermos homens e mulheres comprometidos com essa obra, e juntos nós estivermos crescendo num só propósito, numa só teologia, com uma só visão, nós plantaremos muitas igrejas nessa cidade. Não adianta também cada um pensar uma coisa, vamos plantar aí, daqui a pouco está um monte de trabalho aí funcionando, que não tem o mesmo propósito. Nós precisamos pensar juntos. Ninguém chega sabendo de nada. O aprendizado é uma caminhada. Nós precisamos caminhar juntos, nos conhecermos. Meu pastor querido e saudoso pastor Josmar, ele sempre dizia uma coisa para mim. Eu era presbítero, eu era o braço direito dele. Ele dizia, meu filho, sabe por que eu gosto de você? Porque você é uma pessoa que eu sei quem você é. Eu tenho dificuldade com quem não fala, que a gente não sabe o que está no coração da pessoa. Claro que isso vai também do temperamento da pessoa, isso vai de cada um, mas ele dizia isso porque eu era aquela pessoa que eu estava sempre falando para ele o que eu pensava. Então ele sabia muito bem quem eu era, sabia dos meus defeitos, dos meus erros, dos meus pecados, mas sabia também das minhas qualidades, sabia das minhas intenções, sabia onde estava meu coração. E quando um líder, um pastor, ele encontra homens e mulheres comprometidos dessa forma, ensináveis, para juntos caminharmos, discipulando, treinando, com o objetivo de preparar homens e mulheres para o trabalho da obra, irmãos. É o que a nossa igreja está precisando. Fazer desse lugar um quartel-general de preparação de soldados do exército de Cristo, para nós invadirmos essa cidade e fazermos a obra que Ele colocou em nossas mãos. Eu não vim para esse lugar para ser um pastor que eu vou ficar aqui achando que está bom esse trabalho. Não. Algumas pessoas falam, a igreja de Pinheiros vai vir aqui para a próxima. Eu até falei com o reverendo Mariano esses dias, eu disse, eu estou feliz com isso, porque vai ser mais um ponto de apoio para a gente aqui. Irmãos, entendam uma coisa, essa cidade dá para 5 igrejas, termos 5 igrejas de Pinheiros nessa cidade, 5 Pinheiros. É um pensamento medíocre a gente querer ser Pinheiros. Nós somos Pinheiros, nós estamos no mesmo propósito, na mesma caminhada, mas assim como o reverendo Arival, juntamente, por exemplo, com o presbítero Milton, o saudoso presbítero Milton, que foi o presbítero que disse, Arival, o que você disser eu estou junto, foi quem no conselho brigou com ele, junto com ele caminhou, nas loucuras do reverendo Arival.
eles fizeram a história deles na direção do Espírito Santo, com as estratégias que o Espírito Santo deu a eles, aquilo que eles aprenderam na caminhada juntos, construíram juntos. É muito bom a gente querer ir para um lugar onde tudo está prontinho. Aqui é chamado aqueles que querem construir algo para a glória de Deus, para nós vermos algo realmente grande acontecendo nessa cidade. O texto, ele caminha dizendo que apareceram uns homens, 7 homens lá. Eles eram judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor, porque quando eles viram ali Paulo, pregando o Evangelho, fazendo grandes coisas, milagres aconteciam, porque o Evangelho, a igreja, ela cresce e prevalece quando a obra poderosa do Evangelho, ela é acompanhada de milagres. Deus é aquele que faz milagres no nosso meio, e nós precisamos crer, precisamos orar, confiando que Deus vai continuar fazendo milagres na vida de pessoas individualmente. Ele vai fazer milagre nesse trabalho, milagre financeiro nessa obra, Ele vai fazer milagre de trazer pessoas, porque só o fato de pessoas se converterem é um milagre do Espírito Santo quando dá vida a um morto espiritualmente. E aqueles 7 homens, então, vendo aqueles grandes sinais e milagres feitos por Paulo, eles então quiseram imitar a Paulo. E a obra de Deus, irmãos, ela não é feita de imitação, ela é feita na pregação fiel do Evangelho. E para isso nós precisamos também confrontar os falsos mestres, combater as falsas doutrinas. Nós precisamos ser uma igreja também apologética, porque há muitas falsas doutrinas no nosso meio. Nós não podemos ser orgulhosos, nos achar superiores, soberbos, porque o conhecimento às vezes ele nos deixa soberbos. Não, nós precisamos continuar humildes, mas sim combater toda a heresia. Nós precisamos perseverar na verdade, combater o bom combate, pregar a palavra, instando a tempo e a fora de tempo, combatendo essas falsas doutrinas que existem. E para terminar, diz que o texto, a Bíblia diz, já caminhando para o final do versículo 18, que as pessoas elas tinham temor da igreja por verem tantas coisas maravilhosas que Deus estava fazendo no meio deles. Então os habitantes de Éfeso tinha mais de 300 mil habitantes. Veio um grande temor sobre aquelas pessoas, e muitos daqueles que creram vieram confessando, e eles abandonaram inclusive as magias, os ocultismos, as falsas doutrinas. Eles vinham publicamente denunciando inclusive as obras más. Eles queimavam seus livros de ocultismo, ao preço de ser um prejuízo muito grande. Mas quem se converte assim? E o texto termina dizendo no versículo 20 que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Portanto, nós vemos aqui, meus irmãos, a igreja crescendo. Quando fala aqui a palavra, está falando do reino de Deus, da igreja, a pregação do Evangelho crescendo. Nós precisamos fazer com que a pregação do Evangelho ela cresça na nossa cidade. Mas como nós faremos isso, meus irmãos? Como nós faremos isso? Já passei mais do que da hora que eu deveria pregar. Isso tudo que eu fiz, um resuminho do que eu achei apenas nesse texto, do capítulo 19 de Atos, é algo que a gente tem que colocar em prática. Tem muita coisa para a gente colocar em prática. Nós poderíamos ficar aqui uma madrugada inteira falando sobre isso, até que os êuticos dormissem e caíssem.
de sono. Porque há muita coisa para a gente compartilhar, para nós fazermos. Se nós queremos ser uma igreja que cresce e prevalece, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. E uma igreja que pensa junto, inclusive não só para dentro, mas para fora, sobre o contexto em que nós estamos inseridos. Uma igreja que cresce e prevalece é uma igreja que ela ensina a palavra de Deus, seja nas sinagogas, valoriza a doutrina dos apóstolos, mas também é uma igreja que ela entende que nós precisamos ter estratégia, inclusive, para evangelizar aqueles que nós temos afinidades. É uma igreja que ela combate o bom combate. É uma igreja que, quando vê a resistência dos ímpios, ela não perde tempo jogando pérolas aos porcos, mas ela sabe que precisa continuar avançando, mesmo diante da oposição. Ela precisa continuar avançando, e ela vai encontrar estratégias. Se não for dentro do templo, vai ser fora, vai ser numa escola de tirano, vai ser onde Deus nos enviar, vai ser nos pequenos grupos, não importa. Nós vamos fazer o trabalho de fazer discípulos e treinar pessoas, assim como Paulo treinou, e daqui saiu inúmeros líderes que plantaram igrejas naquela região. Eu gostaria de ter mais tempo para eu falar que essa igreja, ela se tornou uma igreja tão poderosa, tão influente naquela época, mas teve um tempo que ela não vigiou. E o apóstolo João, que foi pastor de lá, foi impelido pelo próprio Cristo, que mandou ele escrever uma carta ao anjo da igreja de Éfeso, dizendo: você foi uma igreja que perseverou na doutrina. Você é uma igreja que inclusive combateu as falsas doutrinas. Mas eu tenho contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. Portanto, arrepende-te. Arrepende-te, lembra-te do primeiro amor, das primeiras obras, e retorna, volta a praticar as primeiras obras. E é isso que Deus fala conosco, irmãos. Onde foi que nós caímos? Onde foi que nós perdemos o amor, o vigor, o fervor, o desejo de ser uma igreja alegre, viva, que vive em comunhão, que ama o Senhor, que vive isso em comunhão aqui dentro, e que é uma igreja que testifica de Cristo lá fora. Uma igreja comprometida com essa obra, com o crescimento do reino, com a expansão do reino, uma igreja que cresce e prevalece. Que Deus nos ajude. E mais uma vez eu chamo, vamos nos unir para pensarmos na igreja, construirmos uma igreja que cresce e que prevalece para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, eis aqui a tua palavra. Sabemos que Cristo lá na cruz do Calvário já pagou um alto preço por nós, já nos deu a vida eterna. Não há mais condenação para nós, isso é um motivo de alegria. Mas Deus, o Senhor não nos chamou tão somente para a salvação, Tu também nos chamou para sermos testemunhas. Nós queremos frutificar. Desperta-nos, Deus, desperta-nos, para que sejamos crentes, comprometidos, uma igreja serva, uma igreja que cresce, que prevalece, que nós nos arrependamos de onde caímos e voltemos às primeiras obras, ao primeiro amor. Faz isso em nós, Espírito Santo. Abençoa cada irmão e irmã. O Senhor sabe as lutas, os dilemas que cada um dos teus servos tem vivido. A minha oração é que o Senhor encontre cada coração, cada vida, Senhor, e venha, Deus, injetar daquele amor maravilhoso que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que faz com que nós queiramos divulgar esse nome, falar das grandezas, testemunhar
falar, viver esse relacionamento com Cristo e falar dele para todos à nossa volta. Deus, renova isso em nós. Faz-nos uma igreja que te ama, que tem prazer de estar na tua presença e que testemunha do Senhor onde quer que nós estejamos. Essa oração que eu faço em nome de Jesus, amém.